a palavra de Deus, que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Você que está de posse aí da sua Bíblia, se você está com o celular, através de aplicativo, abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 12. E os versículos 24 e 25. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 12, os versículos 24 e 25, que diz assim a palavra de Deus: Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Amém? Glórias ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Os irmãos que estão aqui presentes podem tomar de volta o seu assento, no nome de Jesus. Queridos ouvintes da palavra de Deus, nós acabamos de ler uma passagem, a qual, no seu contexto, Jesus, ele pregando e ministrando a palavra de Deus em toda a terra santa de Israel, chega ao momento em que ele vai até Jerusalém. E neste momento, na sua entrada em Jerusalém, ele foi ali recebido, com alegria, com os ramos. Ali foi feito festa, e ele faz a sua entrada triunfal, montado num jumentinho, onde fora profetizado isto no seu ministério e na sua vida terrena. E ali ele estava na época festiva, e a festividade da Páscoa estava se aproximando. A semana era uma semana de festa para o povo de Deus, para os judeus, para o povo de Israel. E neste momento, a Bíblia fala, alguns versículos atrás, a Bíblia fala que alguns gregos, eles eram simpatizantes da fé judaica, e através dos discípulos de Jesus, através de Filipe, através de André, eles pedem para conhecer o Mestre. Mas nesse momento Jesus, ele dá uma resposta. E a resposta de Jesus, ela não foi naquele momento dizer nem que sim, nem que não. Mas Jesus, ele dá uma resposta diferente. Uma resposta talvez inusitada para aquele momento. Mas nós podemos entender algumas coisas por meio desta resposta de Jesus. E quando os discípulos chegam até a ele e falam: olha, mestre, alguns gregos estão querendo entrar na tua presença para poder falar contigo, para poder te conhecer. Jesus Cristo, ele olha, ele responde que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Eu creio, irmãos, e entendo que Jesus, ele dá essa resposta, porque como nós sabemos, Jesus, primeiramente, ele veio ao mundo para os seus. João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele relata, ele diz, ele afirma, através das palavras de Jesus, quando Jesus diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele também diz que todo aquele que crê, ele recebe poder para ser chamado filho de Deus. E Jesus estava às portas
ali de completar a sua missão aqui na terra. Jesus, ele estava às portas de realizar aquele sacrifício no Calvário. O sacrifício vicário que, como nós sabemos hoje, te deu vida e me deu vida. E através da sua morte ali naquela cruz, hoje eu e você podemos dizer verdadeiramente que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas às vésperas de alcançar, às vésperas de realizar esse grande sacrifício, a palavra nos mostra que alguns gregos pedem para ter com Ele. E Jesus diz: olha, verdadeiramente se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus responde através de uma ilustração. Jesus responde através de uma ilustração, querendo dizer que, olha, antes de eu ter com eles, a minha obra, ela precisa ser completa. Eu vim para os meus não me receberam, mas alguns gregos estavam querendo falar com Jesus. Era como que se aqueles gregos estivessem representando ali naquele momento aqueles que não eram judeus, o restante da humanidade, aqueles a qual o sacrifício de Jesus faria chegar um grande milagre, uma grande vitória, não somente para os judeus, mas para mim e para a sua vida. O nosso presbítero Marinho, ele citou aqui tantas e tantas pessoas de tantos os lugares desse Brasil. E Jesus estava prestes a realizar este grande sacrifício. E se essa obra não fosse consumada, se ela não fosse completa, seria impossível hoje para mim e para você ter comunhão com Deus. Seria impossível para mim e para você hoje ter as portas abertas, ter o véu rasgado, ter o véu do tabernáculo novamente aberto, para que eu e você pudesse entrar ali no Santo dos Santos e pudesse adorar. E Jesus estava dizendo: olha, antes que a minha obra se complete, antes que a minha obra seja consumada, eu entendo que Ele não falou naquele momento com aqueles gregos, porque até às vésperas da sua morte, Jesus Cristo, Ele nos ensinava. E o ensinamento que Jesus estava nos trazendo, queridos ouvintes, naquele momento, era que através desse grão de trigo, através de uma semente, Ele estava nos ensinando que era primeiro necessário morrer. E Ele diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E é interessante a gente observar, através dessa ilustração, que Jesus estava querendo dizer que Ele precisava entregar a sua vida por amor de muitos. Ele precisava entregar a sua vida para que eu e você pudesse ser alcançados. E a semente caindo na terra, e a semente morrendo, a semente ela começa a germinar, ela começa a brotar raiz, e da raiz começa a crescer, e ela germina. E de repente ali ela vai recebendo os nutrientes ali no solo, vem a chuva, vem a água, e aquela semente começa a germinar e a crescer, de modo que tal dia ela se tornará uma grande árvore frutífera e uma árvore que dá frutos. E Jesus estava querendo dizer naquele momento que a semente precisava morrer.
E uma vez a semente morrendo, os frutos desse grande sacrifício, os frutos dessa grande obra que Jesus Cristo ele fez na cruz, ele viria a se manifestar a toda a humanidade através da minha e da sua vida. Porque através do sacrifício de Jesus, hoje eu e você somos um milagre vivo. Somos o fruto dessa fé. De modo que eu e você hoje podemos voltar a ter comunhão com Deus, podemos entrar mais uma vez no Santo dos Santos e dizer glórias ao Senhor. E nessa grande mensagem a qual Jesus estava, a qual Jesus trouxe ao pé da sua morte, Ele estava também querendo, queridos, ensinar para mim e para você, que para mim e para você também é preciso morrer. É interessante, queridos, observar que para que Jesus pudesse ser exaltado, Ele primeiramente foi humilhado. Muitas vezes a lógica do mundo ela segue uma ordem inversa. Se você parar para analisar, no mundo se procura ser exaltado. No mundo se procura o crescimento. No mundo se procura estar em pedestais. Mas a lógica do céu é diferente da lógica humana. Já foi dito aqui nesta manhã que é melhor dar do que receber. Talvez para nós seja, é claro, melhor receber do que dar. Porque quem não quer receber? Mas a lógica do céu, a via, a mão, o caminho é diferente. O caminho é inverso. Quando se fala em conversão, quando se fala em arrependimento, quando se fala em se converter, quando se fala que nós precisamos declarar a Jesus como nosso verdadeiro e suficiente Salvador, significa dizer que nós estamos convergindo, estamos convertendo o caminho a qual nós estamos seguindo. Se a gente fizer uma analogia com um carro em uma via, e quando diz que esse carro está para fazer uma conversão, significa dizer que ele está mudando de direção, alterando a sua rota e mudando o seu caminho. E converter-se ao Evangelho de Cristo, aceitar a Jesus como Salvador, é mudar a rota. É converter no meio do caminho, é tomar outra direção, é ter outra atitude. E nesse renovo, nesse novo caminho, a qual nós precisamos percorrer, assim como Jesus disse através dessa ilustração, que Ele ilustrou através da sua própria vida, que em primeiro lugar, era primeiro Ele preciso morrer, para que depois Ele fosse exaltado pelo Pai. A caminhada cristã, meus queridos, ela não é diferente. Para que a semente possa dar frutos, primeiro ela precisa morrer. Se a semente cair na terra e não morrer, ela fica só. E queridos amados,
Muitas vezes nós procuramos ou nós queremos se levantar sem antes descer. Toda semente, quando é lançada na terra, ela começa a criar raízes para depois ela crescer, para depois ela aparecer na superfície e começar a ficar a cada dia maior, mais firme e mais robusta. Eu nunca vi dizer que uma semente, quando ela começa a criar raízes debaixo da terra, ela cria raízes para cima. Não, meus queridos, pelo contrário. As suas raízes, elas se entranham, elas crescem para baixo. Se a gente puder fazer uma analogia, se a gente puder fazer um comparativo da vida cristã, isso significa dizer que antes de aparecer, nós precisamos descer. Porque é descendo, é se humilhando como o nosso Jesus se humilhou, que a gente finca as nossas raízes na terra profunda. É se humilhando, é descendo, é buscando, que as nossas raízes, elas começam a cada vez mais a ficar cada vez mais fortes, a receber os nutrientes que ela precisa. É nos alimentando espiritualmente que a gente vai adquirindo robustez e firmeza diante da presença de Deus e prosseguindo nessa caminhada cristã. Jesus, ele disse certa vez que um construtor, ele construiu a sua casa, mas ele construiu a sua casa sobre areia. O alicerce não era firme. E aí bateram os ventos, vieram as tempestades, e aquela casa veio a ruir. Mas aquele que construiu a sua casa sobre o firme alicerce, sobre a rocha, e essa rocha, para a minha e para a sua vida, ela representa Cristo. A Bíblia vem nos dizer que pode vir a tempestade, pode vir qualquer vento forte, pode vir qualquer tribulação, pode vir qualquer adversidade, mas nada pode abalar as suas estruturas. É por isso, queridos e amados, que não adianta muitas vezes nós nos apressarmos. E como diz um ditado popular por aí, colocar os carros na frente dos bois. É preciso que a gente venha a entender que quando somos chamados, nós estamos debaixo de uma promessa. E toda promessa de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ela não é feita somente para alegrar a minha e a sua vida, somente para fazer prosperar a minha e a sua vida. Mas toda promessa, ela tem um propósito. Muitos ainda estão na fase da promessa, mas às vezes quer passar o carro na frente dos bois
e quer chegar logo no propósito. E aí, quando se coloca lá, muitas vezes a sua casa, ela não está alicerçada sobre os firmes fundamentos. E aí podem vir as provas, podem vir as perseguições, podem vir as afrontas, e você não está preparado. E é preciso a igreja de Cristo ela entender que entre a promessa e o propósito existe uma coisa chamada processo. Porque é no processo da semente, meus queridos e amados, em que em primeiro lugar ela precisa ser lançada em terra, se humilhar. Ela precisa morrer, ou seja, eu e você precisamos nos esvaziar. Deixar o meu eu, deixar o seu eu, deixar o seu ego, para que Jesus ele venha crescer na minha e na sua vida. E nesse processo, queridos, as raízes elas crescem para baixo. Para podermos ficar de pé diante das situações, nós precisamos nos ajoelharmos diante de Deus. Eu ainda não vi um homem ou uma mulher de Deus continuar se mantendo de pé, continuar enfrentando as lutas, receber vitória, sem permanecer crescendo para baixo, sem permanecer se humilhando na presença de Deus. A igreja de Cristo, desde o seu nascimento, ela chegou hoje aqui. Irmãos, não foi por causa de sabedoria humana, não foi por causa de inteligência humana, não foi por causa de poder humano, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de riquezas, mas foi por causa que a igreja se humilha diante de Deus e Deus dá vitória. Talvez, querido, minha querida, o processo que você esteja passando hoje na sua vida seja aprender a perdoar, seja aprender a amar aqueles que lhe perseguem, como ensinou o nosso Jesus. Talvez o processo que você esteja precisando passar hoje na sua vida seja você aprender a ser uma pessoa mais humilde, para que você quebre o seu orgulho e você deixe a sua soberba. Uma certa vez alguém falou para mim: olha, Deus ele tem algo na sua vida, mas para que isso possa acontecer, Deus manda te dizer que você ainda precisa retirar da sua vida algumas coisas. E naquela época, meus queridos e minhas queridas, eu recebi essa palavra. Jesus Cristo ele diz que aquele que perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O caminho do evangelho, ele muitas vezes afronta a vida que as pessoas levam lá fora. Eu dei por tema dessa mensagem a igreja que dá frutos. E a igreja que dá frutos em Cristo, ela dá frutos para o mundo.
Ô irmão, como assim? Ela faz com que o mundo veja que Jesus Cristo é dono de todo o poder e de toda a glória. Ela faz com que o mundo veja que o Senhor Jesus é real, que Ele é presente, que Ele é benigno, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é soberano e que Ele pode salvar aquele que está perdido. O papel da igreja nos dias de hoje é representar a pessoa de Cristo nessa terra. A Bíblia vem dizer que ela vem falar no primeiro Adão e no segundo Adão. O primeiro Adão vivia ali no jardim do Éden. Ele vivia em plena comunhão com Deus. Deus dá a ele uma mulher, do homem se forma a varoa. E a Bíblia vem relatar que a comunhão foi quebrada por causa do pecado. O pecado da desobediência à palavra de Deus. A desobediência de que Deus afirmara para eles, orientara a eles que eles não podiam comer do fruto da árvore da vida, porque seus olhos seriam abertos. E ali, sendo enganados, mas mesmo no meio do engano de Satanás, eles colocam em seu coração ser igual a Deus. O interessante, irmãos, é que o inimigo, ele coloca na vida do homem e da mulher o mesmo sentimento que ele teve quando um dia ele vivia na glória. Quando a Bíblia vai nos dizer que ele usurpou ser igual a Deus. E ele tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus. E enganando o homem e a mulher, ele promete ali naquele jardim, que comendo daquele fruto, eles teriam todos os privilégios que tem o Senhor. E eles seriam como Deus. E eu entendo que o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, diante dessa possibilidade de serem exaltados, eles comem daquele fruto. Mas a Bíblia vai nos dizer que veio o segundo Adão. E esse segundo Adão, como está escrito lá em Filipenses, ele mesmo sendo Deus, ele não deixou que entrasse no seu coração ser igual a Deus e não se apegou a isso. Antes ele se humilhou, sendo servo e semelhante aos homens. Então o segredo para mim e para a sua vida, para que nós continuemos sendo igreja que dá frutos, é continuar entendendo que nós somos servos. É continuar entendendo que nós precisamos nos humilhar. É continuar entendendo que assim como Jesus fez, que Ele se esvaziou da sua glória, eu e você precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E uma vez, meu querido e minha querida amiga aqui, isso acontece
nós começamos a ser cheios da presença e do Espírito Santo de Deus, porque foi promessa dele: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei só, eis que eu enviarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias e habitará em vós. Mas para que possamos ser igreja, cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos deixar a semente cair na terra e morrer, porque se não morrer, ela fica só, mas uma vez ela morrendo, ela vem dar muito fruto. Hoje a igreja de Cristo, eu e você, nós somos canais da mensagem do Evangelho. Nós somos a continuidade daquela obra, daquele sacrifício, daquela morte, daquela semente que morreu naquela cruz. E uma vez que a minha vida e a sua vida foi alcançada por este Evangelho, nós precisamos ser testemunhas de Cristo nessa terra. Certa vez Jesus pregando no monte, lá no capítulo 5 de Mateus, que é muito conhecido, da igreja, do Sermão no Monte, Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se uma lamparina, ele falando no contexto da época, se uma lamparina é acesa, ela precisa ser posta em um lugar para que possa iluminar todo o ambiente. Não esconda a lamparina. Não esconda. Não esconda a luz do Espírito Santo que Deus colocou na sua vida. Seja testemunho, seja a Bíblia viva que o mundo lê, para que possa conhecer o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o sal ele vem para dar sabor. E nós somos esse sal. E para que a gente pudesse entender Jesus, ele traz esse contexto, dizendo que nós somos o sal espalhados no meio dessa terra. E se o sal ficar insípido, ele para nada mais vai servir e ele vai perder o seu valor. Ou seja, se o sal se misturar com as coisas do mundo, ele apodrece. Ele deixa de ter a sua utilidade. Ele deixa de conservar. Ele deixa de temperar. Ele deixa de dar sabor. Mas é interessante também a gente observar que além de temperar, além de dar sabor, além de conservar, nós também precisamos fazer algo que o sal faz, irmã. Porque quando se come uma comida bem temperada, logo a gente tem uma necessidade de fazer o quê? De tomar água, um líquido, para quê? Por quê? Porque aquele sal, aquele tempero, ele deu sede. O sal dá sede. Será que através da sua vida,
As pessoas têm sentido sede de conhecer a Deus? Será que através da sua vida as pessoas têm sentido o desejo de saciar a sua sede através da palavra de Deus? Certa vez Jesus falando com a mulher samaritana, ele pede água para ela beber. E pedindo água para ela beber, ele estava ali conversando com ela. E ele disse: olha, se tu me deres desta água, eu tornarei a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu te der, tu jamais tornará a ter sede, porque do teu ventre fluirão rios de água viva. Ou seja, do meu interior e do seu interior precisa jorrar esse rio de água viva que inunda, que mata a sede, que fertiliza, que derrama água sobre a terra seca, sobre aqueles que estão precisando ouvir a palavra, sobre aqueles que estão precisando conhecer a Deus, para que eu e você sejamos feitos canais para Deus aqui nessa terra. Esses são os nossos frutos. Eu sei que todos nós temos as nossas necessidades. E Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Mas às vezes nós nos apegamos somente a pedir. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Muitas vezes nós nos apegamos somente a pedir e esquecemos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque, queridos e amados, é muitas vezes no meio do seu deserto, é no meio da sua enfermidade, é no meio da porta de emprego que na sua vida está fechada, que se você abrir a sua boca, que se você morrer, se você buscar, se você se esvaziar, e você deixar Jesus aparecer na sua vida, Deus, Ele cura a tua enfermidade. Deus, Ele abre a porta de emprego para você. Talvez, mesmo enfermo, mesmo doente, às vezes mesmo sentindo dores em algum lugar do seu corpo, se você começar a levar a palavra de Deus para alguém, esta mesma palavra, na mesma hora, no mesmo instante, ela tem poder para convencer o pecador e ela tem poder para curar a tua enfermidade. Ana vivia pedia para que Deus abrisse a sua madre. Mas quando ela disse: se o Senhor me abençoar, eu entregarei o fruto do meu ventre ao Senhor, a bênção de Ana chegou.
Então, queridos, que nesta manhã, esta palavra, ela venha fazer aquilo que apraz a Deus na sua vida. Não adianta nós estarmos na presença de Deus, mas não nos permitirmos que a semente seja lançada sobre a terra, que a semente possa morrer. Porque eu entendo que Jesus naquele momento recusou falar com aqueles homens, porque ele sabia que para que a obra tivesse efeito, primeiro era preciso ele entregar. Se Jesus não tivesse morrido pela humanidade, nem eu, nem você, nem aqueles gregos que o procuraram teriam sido salvos. Então, antes de falar com eles, Jesus, ele preferiu completar o seu ministério. Ele preferiu consumar o seu sacrifício. Só então depois, as palavras de Cristo ecoaram e se perpetuaram na vida daqueles homens, da minha e da sua vida. Então, meus queridos, nesta manhã, para que a sua vida e a minha vida em Cristo possa ter o efeito desejado, primeiro nós precisamos lançar em terra. Nós precisamos morrer. Nós precisamos deixar. Nós precisamos abandonar aquilo que atrapalha o meu e o seu relacionamento com Deus. E daí só então é que a gente vai conseguir crescer. E quando a gente crescer, a gente vai começar a dar frutos. A igreja vai começar a dar frutos. A igreja vai passar a dar frutos para Deus. Amém, queridos? Aleluias. E eu encerro aqui neste momento as minhas palavras, já agradecendo por esta rica, mais uma vez, agradecendo por esta rica oportunidade, para que a gente não possa esquecer, para que a gente possa não esquecer, que nós servimos a um Deus, que é soberano, que é sublime, que os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos do que os nossos, e que a gente não possa esquecer que nós servimos a um Deus santo, e para servir a esse Deus santo, nós precisamos morrer, todos os dias. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E a versão da minha Bíblia, aqui na sua tradução, ela diz que é diariamente. Então receba essa palavra e seja abençoado por ela, no nome de Jesus. Amém?